Ribinha! 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 Eu não te falei que não era para entrar no quartinho que foi do seu bisavô? Volta para casa. Está na hora de dormir, Ribinha. Oi, Ribinha, aqui, na sua frente, não se assuste. Estou aqui para te dizer uma coisa muito importante. Esse barquinho é o tesouro deixado para você pelo seu bisavô, que navegou por rios e mares e conheceu muitos povos e culturas diferentes. Os objetos, os saberes e os costumes deixados por uma pessoa ou um povo são uma forma de conhecermos melhor o passado. Por isso, é uma herança muito importante e que deve ser preservada. Já imaginou se você não pudesse conhecer a história do seu bisavô? Nesse baú, você encontrará um tesouro muito valioso, um patrimônio que seu bisavô deixou para você. Talvez você esteja se perguntando o que é patrimônio, não é mesmo? Então vou te contar. Para isso, gire mais uma vez a manivela. Um patrimônio pode ser uma igrejinha, como essa que temos aqui na região de Bacabeira, ou os casarões antigos com lindos azulejos, como o que temos na cidade de São Luís. Ei, cadê você? Ah, você tá aí. As nossas danças e expressões folclóricas são um patrimônio cultural. Engloba todos os bens culturais de importância para a sociedade. São heranças coletivas que têm valor material e imaterial. O cacuriá, por exemplo, é um patrimônio de valor imaterial. Assim como nossas cachoeiras do Maranhão. Ah, já sei. Você quer saber agora sobre o patrimônio material. Esses podem ser representados pelas casas e construções antigas de São Luís, as obras de arte e os muitos vestígios arqueológicos, que são preciosas heranças e poderão ser observadas por várias gerações. No Brasil, a instituição que cuida de todo esse patrimônio é o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O Maranhão é um estado de muitas riquezas, mas entre elas, uma das mais valiosas são imateriais, ou seja, a nossa cultura é um tesouro que deve ser preservado. Para você entender melhor o que eu estou dizendo, vou te dar um exemplo muito próximo à sua realidade, mas que talvez você nem imagine que seja também um patrimônio. Aqui na região de Bacabeira, muitas famílias sobrevivem da produção artesanal da farinha. Esse é um saber que sobrevive há séculos
É muito provável que você já tenha acompanhado de perto como ela é feita, mas não imaginasse que fosse assim tão antiga, né? Ribinha, essa técnica de preparação da farinha de mandioca era já utilizada pelos nossos antepassados indígenas. Muitos dos objetos que eles utilizavam para a preparação, como o caititu e o tipiti, continuam sendo empregados até hoje. Esse saber sobrevive porque foi passado adiante, de geração em geração, até chegar a você. O cofo é um outro exemplo da herança deixada pelos nossos antepassados indígenas, feito da folha da pindova, que é uma palha retirada das palmeiras de babaçu. O cofo é uma espécie de cesto que, de tão comum no dia a dia do homem maranhense, já se tornou quase invisível. A sua confecção é totalmente artesanal e se aprende a fazê-lo observando os mais velhos. É um saber tradicional que, se não fosse passado adiante para as próximas gerações, não teria sobrevivido até os dias de hoje. Ou seja, ainda que muitos povos indígenas tenham desaparecido completamente, sem perceber, o maranhense conserva muito dos costumes e das tradições dos índios que habitaram o Maranhão há séculos atrás. Oi, onde está você? Ah, você está aí atrás da placa. Nos manguezais maranhenses, podemos encontrar vestígios imateriais como a captura de caranguejo, que representa uma atividade muito praticada até hoje pela população maranhense. Os mangues sempre foram uma importante fonte de alimentos para as populações tradicionais. O modo como se captura o caranguejo, ou seja, mergulhando o braço próximo ao pé da raiz das árvores, é uma técnica que sobrevive há milênios. Há cerca de 7.000 anos atrás, os homens pré-históricos que habitaram a nossa região capturavam o caranguejo dessa mesma maneira. Eles se alimentavam de peixes, crustáceos e outros frutos do mar e habitavam todo o litoral brasileiro. Esses povos deixaram um importante patrimônio arqueológico conhecido como sambaqui, que em tupi, língua indígena, significa monte de conchas. Os sambaquis são locais muito antigos onde os homens pré-históricos se reuniam em grupos para sua alimentação, principalmente de moluscos. Após muitos e muitos anos, restos de conchas, ossos de animais e objetos feitos de pedra ou ossos para cortar os alimentos acabaram formando montes que chegam a ter 25 metros de altura e centenas de metros de extensão. Machadinhos, pontas de lanças, potes e objetos de cerâmica também fazem parte do patrimônio arqueológico deixado pelas primeiras populações que chegaram aqui em Bacabeira há mais de 9.000 anos. É somente por meio desses vestígios arqueológicos que podemos conhecer esse nosso passado tão distante. Por isso, esses objetos são um verdadeiro tesouro. Após habitarem por aqui homens pré-históricos e diversos povos indígenas, chegaram a partir de 1500 mais ou menos, muitos europeus no Maranhão. Aqui encontraram muitos índios, entre os mais numerosos, os índios tupinambás. A região foi disputada por franceses, holandeses e portugueses. Foi com a chegada desses conquistadores, vindo de terras estrangeiras, que a história do nosso estado começou a mudar radicalmente de rumo. Muitas tribos indígenas desapareceram completamente e novos hábitos culturais e atividades econômicas começaram a surgir, como o cultivo do algodão e do arroz. Graças à sua localização estratégica, que favoreceu o tráfego marítimo, o Maranhão estabeleceu um intenso comércio com a Europa, conseguindo enriquecer muito e em pouco tempo. Com a colonização, o Maranhão passaria a ser uma das mais ricas regiões do Brasil. Nessa época, chegaram muitos africanos para trabalhar nas lavouras de algodão e arroz, trazidos pelos europeus em navios negreiros. Estima-se que em 1822, metade da população do Maranhão era composta de escravos. Por isso, existem muitas comunidades remanescentes de quilombos na nossa região. A cultura deles, pouco a pouco, foi se misturando com a cultura indígena e europeia. O tambor de crioula é uma das heranças mais tradicionais deixadas pelos negros que viviam na nossa região. Como você sabe, se trata de uma dança muito descontraída e improvisada ao som do tambor.
Estes tambores são realizados em louvor a São Benedito e outros santos populares entre os negros. Olha, Ribinha, além do tambor de crioula, vou falar de outro folclore muito festejado. Olha o boi aí! O Bumba Meu Boi é um dos patrimônios culturais mais marcantes do nosso estado e é fruto da mistura entre a cultura dos diversos povos que aqui conviveram. Os europeus trouxeram o enredo da festa, os negros acrescentaram o ritmo e os tambores e os índios emprestaram suas danças. A tradição do Bumba Meu Boi surgiu no século XVIII e ocorre principalmente em festas juninas. Agora que você viu a festa, vou te contar a história do Bumba Meu Boi. O enredo do Bumba Meu Boi conta a história de Pai Francisco, um escravo que, para saciar o desejo de sua esposa grávida por uma língua de boi, mata o gado de estimação do senhor da fazenda. Percebendo a morte do boi, o senhor convoca curandeiros e pajés para ressuscitar o animal. O boi volta à vida e a comunidade festeja. Como você pode ver, toda essa riqueza e beleza expressas por meio de nossas manifestações culturais são resultados dessa miscigenação entre índios, negros e europeus. É essa herança que compõe a nossa identidade e que faz da gente um maranhense, um brasileiro. Por isso, todo esse tesouro deve ser muito bem preservado. Gostei muito de ter embarcado com você nessa viagem, pelas histórias que seu bisavô viveu navegando por esses rios e mares. Até breve, Ribinha. Esse será nosso segredo, hein? Ribinha, vem dormir, menino. O que você estava fazendo aí? Estava mexendo nas coisas do seu bisavô, não é?